Parei na entrada da cidade e finalmente entendi o que era voltar para casa. Mas se acredita que eu quase dei meia volta? Eu vi aquele portal de entrada, a placa meio torta, e o coração disparou como se fosse primeira viagem. Tava na liga, focado, mas bateu diferente. Eu fiz tanta rota por esse Brasilzão, mas aquela era outra coisa. Tinha um peso, um cheiro no ar, um silêncio que nem o ronco do Scania quebrava. Cê tá doido? Parecia que o tempo tinha parado só pra me encarar. E aí, eu soube. Alguma coisa grande me esperava ali. E dessa vez, não era carga, nem frete. Era eu, cara a cara com o que deixei pra trás. Só quem vive de tapetão e lembrança vai entender. Mas naquele dia, voltar pra casa parecia mais perigoso do que cruzar a Serra do Café no Banguela. Ademir, escuta, essa próxima carga é filé. Pagamento no ato, viagem limpa, só estrada boa até o destino. Eu estava no pátio da transportadora em Rondonópolis, escorado na lateral do meu Scania 460R Super cinza nardo, quando o despachante mandou essa. Fiz que sim com a cabeça, mas quando ele me entregou o papel com o destino, o mundo parou por um segundo. São Francisco de Paula, a cidade que eu jurei nunca mais voltar. Engoli seco, nem olhei direito o restante da ficha. Só encarei o horizonte por cima do retrovisor. A brisa quente do Mato Grosso subiu com cheiro de diesel e poeira, mas o que eu senti foi o peso de uma memória que eu guardei a vida toda debaixo do banco da cabine. Tá tudo certo, Ademir? Ele perguntou. Tá sim. Só bateu uma lembrança aqui. Vamos nessa. Dei partida no bruto. O ronco da nave acendeu meu peito como sempre fazia, mas dessa vez parecia mais um aviso. Se prepara. A primeira curva já começou torta. No segundo dia de viagem, parei num posto em Campo Grande para calibrar os pneus. Enquanto esperava o calibrador, um cara veio puxar papo, camisa suada, chapéu de palha. Esse cinza aí tá valendo ouro, hein, caminhãozão bonito. Vai para onde? Sul. Carga de materiais para construção. Sul é vixe. Estrada bonita, mas coração apertado. Tem sempre alguém que a gente deixou por lá, né? Arregalei o olho. Cê tá doido? O cara falou como se tivesse lido o meu pensamento. Ri de canto de boca, mas só balancei a cabeça e subi de volta na cabine. Liguei o rádio, meti uma moda antiga, mas a mente já estava lá, naquela casa de madeira azul. Na Cecília, com aquele olhar que misturava amor e raiva, e em algo que ela tentou me dizer antes de eu sair e nunca voltei para ouvir. Na altura de Londrina, recebi uma mensagem de voz. Era da minha irmã, a Ana. Demir, você vai passar por São Chico? Faz tanto tempo. Ele ainda tá lá, sabia? O moleque tá com 15 já. Parei o caminhão no acostamento. Desliguei o rádio. O motor baixou o giro até o silêncio. O moleque. Minha mão suava. Respirei fundo. 15 anos. A conta batia. Cê tá doido. Será? A Cecília nunca falou. Nunca mandou carta, recado, nada. Na próxima parada, em Lages, sentei para comer um PF de costela. A moça do caixa perguntou. Tá voltando ou indo? Nem sei. Ah, então tá no caminho certo. Voltei pro caminhão com esse pensamento martelando na mente. Será que eu ainda tenho direito de pisar lá? E se for verdade? Se o menino for meu mesmo? E se ele me olhar com o mesmo olhar da Cecília, aquele de quem não perdoou? Quase bati volta na entrada de Vacaria. Tava com o pé no freio, pronto para virar o bruto e meter marcha para outro estado, para qualquer canto. Mas olhei para o painel e vi a foto antiga da minha mãe, colada com fita isolante, bem ao lado do GPS. Ela dizia sempre, o que te amedronta é onde está a sua verdade, Ademir. Engatei a marcha, subi o giro. Bora ver que verdade é essa. Na entrada de São Francisco de Paula, vi a placa meio apagada pela ferrugem. E do outro lado da rodovia, o campo onde a gente assistia o pôr do sol na caçamba do toco do meu pai. Meu coração parecia batendo fora do peito. Parecia que o tempo inteiro da viagem foi só um aquecimento para essa chegada. Eu estava voltando, mas ainda não sabia se era bem-vindo.
Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? Parei o bruto num posto logo depois de Vacaria, daqueles com oficina improvisada nos fundos e cheiro de óleo diesel grudado nas paredes. O Scania estava com uma leve trepidação na dianteira, coisa boba, mas quem roda no tapetão sabe. Se não cuida agora, vira bicheira depois. Ô chefe, dá uma olhada na suspensão aqui, parece que tá rangendo mais que porta de armário velho. Demorou, doutor. Pode deixar no alto que a gente resolve. Deixei o caminhão no elevador hidráulico e fui tomar um café no boteco do lado. Enquanto o café coava, sentei num caixote e olhei para o horizonte. Céu claro, poucas nuvens, estrada tranquila, mas por dentro, uma tempestade. Voltei para a cabine para pegar minha carteira e quando abri o porta-luvas, ali estava, um envelope amassado colado com fita adesiva. Reconheci a letra de cara. Ana, minha irmã. Puxei devagar, como quem tira curativo de ferida antiga. O papel estava meio amarelado, tinta desbotando. Demir, sei que você não gosta de carta nem de olhar para trás, mas precisava escrever. Só queria dizer que a Cecília tá bem, forte como sempre foi. E o menino, bom, ele já tá com 5 anos. Parece contigo quando sorri. Mesmo jeito calado, mesmo olhar perdido. Você devia saber disso. Mesmo que nunca volte. Dobrei o papel de volta, mas o estrago já estava feito. Você tá doido? Como é que eu deixei isso aqui esquecido? Ou será que eu só fingi que tinha esquecido? Na hora, lembrei da última vez que vi a Cecília. Uma manhã quente, igual hoje. Ela estava sentada na beira da cama, o sol batendo nas costas dela e um silêncio que doía mais que qualquer discussão. Vai mesmo sem dizer nada? Ela perguntou, sem me olhar. É melhor assim. Eu disse como um covarde. Eu estava com medo. De quê? Nem sei direito até hoje. Medo de ficar, de errar, de virar mais um preso na cidade pequena. Eu escolhi fugir. A estrada virou minha desculpa, minha fuga, meu esconderijo. Mas a lembrança dela, essa nunca largou o banco do passageiro. Na oficina, o mecânico bateu na porta da cabine. Tá pronto, chefe. Era só uma borracha seca, coisa leve. Valeu, irmão. Fechou. Paguei o serviço. Subi no Scania e antes de ligar o motor, olhei de novo pro envelope. Guardei no painel, bem à vista dessa vez. Como aviso, como peso. Na pista de novo, a paisagem passou a voar mais devagar. Ou talvez fosse eu que estava com o coração pesado demais para pisar fundo. O rádio tocava uma daquelas modas que falam de amores perdidos. Mas ali não era só amor, era tempo. Era tudo que eu não vivi. Parei num mirante na beira da estrada. Dava para ver a cidadezinha lá no fundo. Os telhados baixos, o cheiro de lenha vindo no vento. Aquele era o lugar que eu deixei, que eu escolhi esquecer. Mas ele nunca esqueceu de mim. Enquanto eu encarava a paisagem, um carro pequeno parou do meu lado. Saiu um senhor, cabelos grisalhos, camisa de flanela, cigarro na mão. De bonito teu caminhão. Scania, né? 460. Cinza nardo. Nave pura. Tá indo ou voltando? Tô tentando entender. Entender o quê? Se ainda tem volta. Ele me olhou com cara de quem já viveu isso. Soltou a fumaça devagar. A volta só existe para quem tem coragem de parar. Senão vira só mais uma fuga. Você fala por experiência? Falo por arrependimento. O velho entrou no carro e foi embora, como quem só veio entregar um recado. Fiquei ali mais uns minutos. Depois liguei o bruto. A turbina puxou o ar com força, como se até ela tivesse ansiosa para chegar. Já quase no entroncamento para São Francisco, recebi outra mensagem da Ana. Demir, se for mesmo até lá, olha com cuidado. Não é mais a cidade que você deixou, e nem as pessoas. Apertei o volante. Faltavam poucos quilômetros agora. O passado estava ali na frente,
pronto para me olhar nos olhos, mas o que me assustava mais era se eu ia conseguir sustentar o olhar de volta. Cheguei no trevo de entrada da cidade com o pé tremendo no freio motor. O Scania descia suave, sem pressa, e o painel piscava como quem sabia que aquilo ali não era só mais uma entrega. Parei no pátio de um posto velho que ainda resistia no tempo, daqueles com lanchonete que cheira a pão dormido e fritura no mesmo óleo há dias. Encostei, desci, estiquei as costas. O vento frio da serra bateu no rosto e trouxe aquele cheiro conhecido. Pinho molhado, terra, lenha queimada. Era o cheiro da minha infância, do tempo em que tudo ainda podia dar certo. Tava ali pensando nisso quando o celular vibrou no bolso. Número da transportadora. Atendi com a voz ainda meio presa. Ademir, tranquilo por aí? Na liga, cheguei agora na região. Beleza, tô te ligando para confirmar o nome do responsável pelo recebimento. É o senhor Miguel Duarte. Fiquei mudo. Tá aí no papel também, mas só para garantir que você não erre. Nome do rapaz é Miguel Duarte. Ele que vai assinar e conferir a carga. A garganta travou. Miguel Duarte, o sobrenome dela. Beleza, confirmado. Valeu. Desliguei. Encostei no para-choque. O coração batia no ritmo do motor quando o freio de mão tá puxado, sabe? Seco, trêmulo. Você tá doido? Miguel, 15 anos. E o sobrenome? O mesmo da Cecília. O que era só suspeita virou um nó. A carta da Ana, o silêncio da Cecília todos esses anos e agora isso. A carga ia para ele, pro menino. Ou melhor, pro meu menino. Fiquei ali parado uns minutos, o céu limpo, o Scania descansando sob o sol da manhã, e eu ali, feito um condenado esperando sentença. De repente, um funcionário do posto passou perto e comentou: "Esse Miguel é novo na praça, mas já tá mexendo com tudo. Pegou o negócio do pai, montou uma transportadora pequena ali na entrada da cidade. Guri esperto. Ele é daqui mesmo?" Perguntei quase sem respirar. "É. Filho da Cecília, aquela professora que ficou viúva cedo. Criou o menino sozinha, guerreira demais." "Conhece ela?" Engoli seco. Só balancei a cabeça. "Conheço sim, e conheço até demais." Voltei para o caminhão e sentei no banco do motorista como quem volta para dentro de um templo. Liguei o rádio, mas a música virou ruído. Tudo dentro de mim era barulho agora. Miguel, se for mesmo meu filho, o que ele sabe de mim? Será que ela contou que eu fui embora antes mesmo de saber da gravidez? Será que ele me odeia? Ou pior, será que ele nem sabe quem eu sou? O dia foi passando devagar, como se o tempo tivesse medo de me empurrar para frente. Fiquei no posto, inventando desculpas para não seguir até o endereço. Preciso revisar a amarração da carga. Vou calibrar os pneus de novo. Melhor esperar a hora certa. Tudo mentira. O que eu queria mesmo era coragem. Quando o relógio bateu 16 horas, olhei de novo para o papel com o endereço. Faltavam só 7 quilômetros. 7. Era só girar a chave, engatar a marcha e seguir. Mas cada metro agora parecia uma travessia de deserto. Peguei o envelope com a carta da Ana. Li de novo. As palavras dela me doíam mais hoje do que da primeira vez. Ele parece contigo quando sorri. Bati a porta da cabine com força. Respirei fundo, liguei o bruto. Bora, Ademir. Se não for hoje, nunca vai ser. No caminho, a estrada de asfalto se estreitou. As casas foram surgindo pequenas, coloridas, e as pessoas andavam devagar, como se o tempo ali fosse mais leve. Vi a placa. Transportadora Duarte e Filhos. Um galpão simples com 2 carretas encostadas e um rapaz alto, magro, conferindo uma pilha de caixas. Quando parei o Scania no recuo da frente, ele levantou os olhos. E por um instante, foi como olhar no espelho. O jeito de andar, o formato do rosto, até a maneira de franzir a testa. Tudo ali gritava meu nome. Desci devagar. O chão parecia balançar. Ele veio até mim, com a prancheta na mão, educado, mas frio. "Boa tarde. Trazendo a carga da Fênix, certo?" "Isso. Vim direto de Rondonópolis." "Assinatura aqui. Pode descarregar ali no galpão."
Peguei a prancheta, mas a mão tremia. Assinei com um nó na garganta. Ele agradeceu e voltou para o galpão. Nenhum segundo de reconhecimento. Nada. Mas eu sabia. Cecília não contou. E agora era eu que precisava escolher o que fazer com isso. Voltar? Fugir de novo? Ou ficar e enfrentar? No espelho retrovisor vi ele se afastar. O sol bateu no rosto dele e por um segundo o tempo voltou. Era o mesmo brilho do olhar da Cecília, mas num rosto que nunca me chamou de pai. Ainda. A primeira curva estava feita e agora não tinha mais como voltar. Só seguir. E seja o que Deus quiser. Eu tinha assinado a nota, descarregado a carga e o guri, o Miguel, nem piscou para mim. Nenhum prazer, nenhum obrigado, nenhum olhar diferente. Só o protocolo de quem está ali cumprindo um papel. E eu, parado ali do lado do Scania, me sentia como um intruso na própria história. Quando subi na cabine de novo, fechei a porta devagar, com aquele cuidado de quem carrega peso demais. O painel aceso me encarava, GPS ligado, mas o destino era outro agora. Eu não estava mais só de passagem. A verdade é que a rota estava marcada, fazia tempo. Só faltava eu aceitar isso. Dei partida no bruto, saí devagar pela avenida de paralelepípedo. Cada solavanco da suspensão parecia chacoalhar um pedaço do que eu escondi lá dentro. No retrovisor, a placa da transportadora foi sumindo, mas o nome Miguel parecia gravado no vidro. O rádio tocava baixo, uma moda antiga que falava de promessas não cumpridas. Você já reparou como a música parece saber da nossa vida quando a gente está no fundo do poço? Você tá doido? Peguei a estrada rumo à pousada onde ia passar a noite. Lugar simples, meio escondido entre os pinheiros. Mas antes de chegar lá, decidi desviar o caminho. Virei à esquerda, entrei por uma estradinha de terra. Sabia onde estava indo. Mesmo depois de tantos anos, meu corpo lembrava o caminho. Era automático. Parei o caminhão num campo aberto. Ali não tinha casa nem placas, só o mato baixo e uma árvore solitária. Na juventude, era ali que eu e a Cecília ficávamos depois da escola. Levava ela de bicicleta depois, já com meu primeiro toco, a gente sentava na caçamba e falava do futuro. Ria, brigava, fazia planos, e ali mesmo, um dia, eu prometi que nunca ia deixar ela. Promessa de moleque, né? Daquelas que a gente solta achando que pode com tudo. Desci da cabine, sentei na sombra da árvore. O silêncio do lugar era pesado. Trazia tudo de volta. O cheiro do perfume dela, o som da risada, a lágrima que eu nunca vi cair, porque fui embora antes. Desculpa, Ceci, falei baixinho. Mas o vento não respondeu. Voltei para a estrada com a cabeça latejando. Peguei a rota para a pousada, mas parecia que o Scania andava sozinho. Eu só acompanhava, no automático. Como se ele soubesse que a viagem de agora não era só sobre estrada, era interna. Era eu tentando desenterrar as partes que enterrei sem cerimônia. Cheguei na pousada perto do fim da tarde. Encostei o caminhão nos fundos e fui pegar a chave do quarto. A moça da recepção me olhou com simpatia. Boa tarde, senhor. Nome na reserva é Ademir, né? A gente deixou o quarto do fundo reservado. É mais calmo, sem muito barulho de trânsito. Perfeito. Tô precisando de silêncio mesmo. Veio a trabalho? Não sei. Acho que vim buscar alguma coisa que perdi. Ela sorriu, meio sem entender, mas nem precisava. No quarto, larguei o corpo na cama. O colchão duro, o ventilador rangendo no teto e minha cabeça num redemoinho. Peguei o celular e abri o bloco de notas. Comecei a escrever, sem destino. Só escrevi: Miguel, eu não sei se você vai querer me ouvir um dia, mas eu tô aqui e não fugi dessa vez. Apaguei, reescrevi, apaguei de novo. Bati na porta do passado e ele respondeu com silêncio. Na madrugada, acordei suando. Sonhei com a Cecília chorando num canto da casa, me chamando pelo nome. Acordei ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. Fui até a janela, a cidade dormia. Só o farol do meu Scania brilhava ali no canto do pátio. E pela primeira vez,
Eu tive medo de encarar o dia seguinte. A rota estava marcada e não era mais sobre frete, era sobre encarar o que eu causei, o que eu deixei, o que eu podia talvez consertar, se é que ainda dava tempo. O sol do Mato Grosso estava judiando, aquela luz branca no alto do céu queimava até a alma, e dentro da cabine, mesmo com o ar ligado, o calor grudava na pele. A estrada seguia reta, tapetão bem feito, mas meu pensamento era só curva fechada. Meu corpo estava dirigindo, mas minha cabeça... Cê tá doido? Tava em outro lugar. Cada metro rodado era como se eu estivesse voltando no tempo, revisitando o que tentei enterrar com diesel e distância. E quanto mais a estrada andava, mais eu sentia que alguma coisa dentro de mim estava prestes a estourar. Na altura de Primavera do Leste, parei num posto para abastecer. Combustível estava caro, mas precisava completar. O Scania podia ser nave, mas também era beberrão quando queria. Encostei, desliguei o motor e desci. O chão quente fez o solado da bota chiar. Fui direto pro frentista. Completa no tanque esquerdo, irmão. Demorou, patrão. Tá indo pra onde nessa quentura? Rio Grande do Sul. Vixe, chão, hein? Missão longa. O frentista era um senhor já de idade. Barba branca, magro, mas firme no jeito de andar. No crachá, li Zé Raul. Ele começou a abastecer enquanto olhava para o meu caminhão com admiração. Bonito demais esse Scania aí, bem cuidado. Dá para ver que tem dono que trata com respeito. É meu companheiro faz tempo, nunca me deixou na mão. E você, já deixou alguém? A pergunta veio seca, sem aviso. Olhei para ele surpreso. Como é? Nada não, só pensei alto. Ficamos em silêncio. O diesel entrando, o relógio rodando devagar, mas eu sabia que aquele velho não tinha falado à toa. Tinha algo por trás daquele olhar. Quando ele terminou, me ofereceu um café no boteco do lado do posto. Aceitei. Sentamos numa mesa de plástico, debaixo de um toldo improvisado. Ele tirou o boné, passou a mão na cabeça e mandou. Sabe, eu tive um filho, mas perdi ele. Não porque morreu, porque eu fui burro. Trabalhei a vida inteira nessa estrada, rodando de bicho velho, batendo lata para cima e para baixo. E deixei o moleque crescer sem mim. Fiquei quieto, só ouvindo. Quando percebi, ele já estava homem, já não queria saber do pai. Eu tentei voltar, escrevi carta, liguei, fui até a casa. Ele abriu a porta e disse... Agora não precisa mais, Zé. Já aprendi a viver sem. Aquela frase bateu como soco no estômago, porque podia muito bem sair da boca do Miguel se eu resolvesse aparecer do nada. E aí? Perguntei quase num sussurro. E aí que eu não desisti. Continuei indo lá, levava a fruta da estrada, trazia lembrança, ajudava a cortar a grama da frente. Fiquei indo até ele cansar de me ignorar. E um dia ele falou, entra. Vamos conversar. Zé Raul deu um sorriso pequeno, quase triste. Não tem manual para reconquistar um filho, mas tem coragem e constância. A estrada me ensinou a chegar longe, mas ele me ensinou a ficar perto. Fiquei ali digerindo aquilo. As palavras dele mexeram num canto que eu tentava manter trancado. Era como se Deus tivesse colocado aquele velho ali, naquele calorão, só para me lembrar que tempo perdido não se recupera, mas o que a gente faz daqui para frente pode salvar o que sobrou. Voltei pro Scania com o coração mais pesado que o eixo carregado. Liguei o motor, ajeitei o retrovisor. Zé Raul veio até a janela com uma sacolinha. Aqui, ó, goiaba. Tava madura demais para ficar na banca. Leva pro caminho. Vai que tem alguém te esperando com saudade de coisas simples. Agradeci com um aceno e um nó na garganta. Engatei a marcha e segui. Mas agora, diferente. Porque eu sabia que a estrada para frente estava cheia de buraco emocional. E que talvez a maior viagem da minha vida começasse mesmo quando eu parasse de correr. Cheguei cedo na cidade. O céu ainda estava tingido de laranja quando encostei o Scania no pátio da pousada. Nem tirei a chave do contato. Fiquei ali quieto com a mão no volante, olhando para o nada, escutando só o ronco do motor desligando aos poucos. A cabeça, um caos.
Eu precisava de certeza. Já não dava mais para ficar rodando em volta da dúvida. Ou era, ou não era. Peguei o celular, respirei fundo e liguei para Ana. Ela atendeu rápido, como se já soubesse que eu ia ligar. E aí, Demir? Ana, fala a verdade para mim. Sem curva, sem enrolação. Tá bom. O Miguel é meu filho? Do outro lado, silêncio. Ana? É, Demir. É sim. Fechei os olhos. O mundo deu uma girada leve. Mesmo já imaginando, ouvir da boca dela foi como frear bruscamente numa descida. O impacto veio com tudo. Por que você nunca me contou? Porque não era meu papel. A Cecília nunca quis te procurar. Disse que você tinha feito sua escolha e que se fosse para Miguel conhecer o pai, ele teria que vir de você. E ele sabe? Sabe, mas nunca ouviu da mãe. Foi juntando peças, mas ela nunca confirmou, nem negou. Fiquei mudo. As palavras dela queimavam mais do que sol de asfalto em janeiro. Demir, você sumiu, desapareceu. Eu tentei te avisar lá atrás, te mandei carta. Você lembra, né? Lembro. Encontrei ela no porta-luvas do caminhão. Pois então, agora que você tá aqui, só te peço uma coisa. Não aparece se for para sumir de novo. Desliguei sem dizer mais nada. Nem dava. A garganta estava trancada. Fiquei ali por horas. Vi o movimento da cidade começar. Caminhão do lixo, loja abrindo, gente indo trabalhar. E eu parado como quem perdeu o rumo da própria viagem. Miguel, meu filho, 15 anos crescendo sem saber direito quem era o pai. E eu cruzando o Brasil de ponta a ponta sem fazer ideia do que deixei para trás. Você tá doido? Que tipo de homem faz isso? Fui até um boteco perto do Mercado Central. Pedi um café preto e um pão na chapa. A TV velha passava jornal local, mas eu nem via nada. A cabeça estava só naquela imagem do guri me olhando na entrega da carga. Frio, técnico, vazio. Agora fazia sentido. Ele não sabia quem eu era, mas sentia. No sangue, talvez. No jeito. Era o tipo de silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Um senhor sentou na mesa ao lado e puxou o assunto. Tá de passagem? Mais ou menos. Você tem cara de quem voltou para resolver coisa que ficou para trás. Tá todo mundo adivinhando minha vida agora, é? Não precisa. Quando a alma tá pesada, ela aparece no rosto. Eu sei bem como é. Dei um sorriso torto, agradeci e fui embora. Voltei para a pousada e me tranquei no quarto. Sentei na beira da cama e fiquei encarando o celular. Escrevi uma mensagem para Cecília. Tô na cidade. Eu vi o Miguel. Eu só queria saber se posso conversar com você. Apaguei. Escrevi de novo. Não quero atrapalhar. Só quero entender o que eu deixei para trás. Apaguei de novo. No fim, deixei a tela em branco, porque ali dentro estava tudo branco também. Um vazio que me dizia que eu ainda não tinha o direito de pedir nada. Deitei na cama, mas não preguei o olho. O nome Miguel ecoava na minha cabeça como se cada letra fosse uma marcha mal encaixada. Me perguntei 1000 vezes, será que ele precisa de mim agora? Ou será que já aprendeu a viver sem? E a pior dúvida, será que eu ainda consigo ser alguém na vida dele? A resposta eu ainda não tinha. Mas uma coisa era certa. Agora que eu sabia, não dava mais para fingir que não existia. Parei o Scania num posto em Santa Maria para tomar um café e esticar as pernas. Tava rodando desde cedo, sem parar direito, a cabeça fervendo. Depois que confirmei que o Miguel era meu mesmo, tudo ficou ainda mais pesado. O pensamento não dava trégua, e o tempo todo vinha aquela pergunta, como é que eu chego nele agora? Encostei o caminhão, desliguei o motor e fui direto para o balcão. Pedi um pingado e um pão com ovo. O barulho da chapa, o cheiro do diesel misturado com graxa e café, tudo era familiar. Mas o clima estava estranho. Senti um olhar firme vindo da mesa do canto. Era um cara com boné virado para trás, camisa xadrez e cara de poucos amigos. Assim que cruzei o olhar com ele, o sujeito levantou e veio direto na minha direção. Você que é o Ademir, né? A voz veio seca, como ordem. Virei de leve, mantendo o tom. Depende. Quem tá perguntando? Tonico, primo da Cecília. Aí, o clima gelou.
O nome dela na boca dele já me deixou com o sistema em alerta. Respirei fundo. Ele continuou sem dar espaço. Ouvi dizer que apareceu na cidade, trazendo carga, se encostando por perto. E agora está rodando por aqui de novo. Querendo o quê, afinal? Tô trabalhando, só isso. Trabalhando justo agora? Depois de 15 anos sem dar notícia? E o mundo gira bem na porta da transportadora do Miguel? Coincidência demais, não? A raiva no olhar do Tonico era visível. E não era por mim, era pela Cecília, por tudo que ela segurou sozinha esse tempo todo. Não vim para causar. Nem sei como fazer isso direito ainda. Só tô tentando entender se ainda tem algum lugar para mim nessa história. Ele deu uma risada curta, seca. Entender? Você tá 20 anos atrasado, Ademir. A Cecília criou o moleque sozinha, com dignidade. Nunca falou mal de você, mas também nunca escondeu que você sumiu. E agora quer o quê? Fazer cena de filme e virar pai do dia pra noite? Engoli em seco. O café na mão tremia. Eu não tô aqui pra brincar, Tonico. Eu errei. E eu sei disso melhor que ninguém. Sabe mesmo? Porque quem some e depois aparece como se nada tivesse acontecido, não parece alguém que aprendeu com o erro. Ficamos em silêncio por uns segundos. Só o barulho da lanchonete continuava, distante. Ele olhou pro Scania encostado lá fora. Tá com nave bonita, hein? Vida boa na estrada. Enquanto ela segurava as pontas, vendia trufa, dava aula, costurava de madrugada. Sabe por quê? Porque você sumiu. Eu não conseguia responder. Só olhei para ele com aquele peso todo descendo pro peito. Se quiser mesmo fazer alguma coisa, faz calado. Não procura o Miguel ainda. Ele tá no meio da adolescência, cabeça confusa. Se for para chegar, que seja com responsabilidade. Se não, pega teu caminhão e segue viagem. Não vim para fugir de novo. Então prova. Porque até agora só vi um homem que tá tentando aliviar a própria culpa. Ele virou as costas e saiu. A porta da lanchonete bateu devagar atrás dele. Lá fora, o barulho do motor de um caminhão qualquer subindo o giro cortou o silêncio. Eu fiquei ali, o café já frio na xícara, o pão com o ovo intacto e o coração quebrado. Porque a verdade, por mais dura que fosse, tinha nome e sobrenome. Miguel Duarte. E agora também tinha um guardião, Tonico. E se eu quisesse fazer parte dessa história, ia ter que passar por tudo isso sem pressa, sem orgulho e, principalmente, sem fugir de novo. O restaurante ficava às margens da BR, perto de Candelária. Lugar simples, mas conhecido entre os caminhoneiros. Estacionamento de brita, telhado de zinco e um cheiro de carne assando que dava nó no estômago de qualquer um que tivesse rodado mais de 2 horas sem parar. Encostei o Scania no canto, desliguei o motor e fui ajeitar a cinta da carga só por fazer alguma coisa. Não estava com fome, mas precisava parar. A cabeça estava pesada demais para continuar rodando com segurança. E o que eu menos precisava era virar estatística por causa de pensamento solto. Entrei no restaurante. Me acomodei perto da janela, com vista para o tapetão. Pedi um prato feito. Arroz, feijão, bife acebolado e uma porção de batata. Não tinha ninguém conhecido por perto, e isso me deu um certo alívio. Até a porta ranger. Rapaz, se não é o ilustre sumido. Levantei os olhos. Tonico. Boné diferente, camisa limpa, mas o mesmo olhar de quem vigia. Sem pedir licença, puxou a cadeira na minha frente e sentou. Jogou o cardápio de lado como quem nem precisava olhar. Vou querer o mesmo que ele. Deve ter bom gosto, pelo menos para comida. Fingi que não ouvi. Continuei comendo sem pressa, tentando manter a calma. Você sempre foi assim, né? Silencioso. Sumia sem dar tchau, voltava sem pedir licença e agora senta para almoçar como se fosse dono da mesa. Mastiguei devagar. Engoli a raiva junto com o feijão. Não vim aqui para briga, Tonico. Claro que não. Você nunca vem para briga. Você só vem depois que a poeira baixa, quando o chão já foi varrido por quem ficou. O garçom trouxe o prato dele. Tonico agradeceu com um sorriso educado, mas os olhos não saíam de mim.
Sabe, às vezes eu penso que você voltou só porque sua consciência ficou apertada. Deve ter dado aquele estalo de meia-idade. Será que tem um filho por aí? E agora quer resolver tudo com um papo reto e um abraço. Como se a vida fosse uma dessas séries de TV. Eu não vim para me redimir. Vim porque não consigo mais ignorar. Ignorar? Você ignorou por 15 anos. O moleque cresceu sem pai, Demir. A Cecília segurou sozinha. Eu vi, eu ajudei. Eu limpei lágrima que não era minha. E você quer vir agora com esse papo de não consigo mais ignorar? A colher parou no meio do caminho. Os olhos começaram a arder, mas engoli a emoção como quem engole farofa seca. Não tô pedindo perdão, Tonico. Só tô tentando achar um jeito de ficar. Ficar? Ele riu, baixo, debochado. Ficar é para quem aguenta. Você já mostrou que não é bom nisso. O silêncio que se fez depois disso foi mais alto que o barulho dos talheres, das conversas ao redor, dos motores lá fora. Eu olhei para ele, dessa vez direto, sem abaixar a cabeça. Você tem razão, em tudo. Eu fui fraco, fui covarde, fugi, mas estou aqui agora, e mesmo que ninguém queira me ver, eu vou ficar por perto, nem que seja do lado de fora. Tonico largou os talheres, passou a mão na barba e soltou um suspiro pesado. Só não faz o guri sofrer. Ele tem o coração da mãe, mas o temperamento é teu. Impulsivo, rancoroso. Mexer com ele do jeito errado pode virar ferida que não sara nunca. Levantei, joguei o dinheiro da conta na mesa e encarei Tonico mais uma vez antes de sair. Não tô mais correndo, Tonico. Se o preço for levar pedrada calado, então que venha. Mas eu não fujo mais. Saí do restaurante com o peito cheio, não de raiva, mas de certeza. Porque mesmo com todos os julgamentos, todas as farpas e desconfianças, era ali que eu precisava estar. Mesmo que fosse do lado de fora, olhando de longe, esperando a hora certa, mesmo que fosse em silêncio. Voltei para o caminhão depois daquele almoço indigesto. O sol já descia no horizonte, espalhando uma luz laranja que deixava tudo meio melancólico. Liguei o motor, mas deixei o Scania parado ali mesmo, no canto do pátio do restaurante. Não dava para sair ainda, não daquele jeito. Me recostei no banco, puxei o freio de mão com força e fechei os olhos. E aí ela voltou, na cabeça, no peito, no tempo. Cecília. Era uma manhã igual àquela, quente e abafada. A gente morava numa casinha simples, meio afastada do centro. Ela estava sentada na beira da cama, com os cabelos ainda molhados do banho e a barriga leve, bem no começo da gravidez, que eu nem sabia ainda. Eu já tinha arrumado a mochila, guardado umas peças na sacola e estava com a chave da moto na mão. O silêncio do quarto doía. Demir, você vai mesmo? Ela perguntou sem levantar o rosto. Vou. Minha resposta saiu seca, quase automática. E vai quando volta? Não respondi. Só fui até a porta. Você nem quer saber se eu tô bem? Se eu tô grávida? Eu congelei ali, mas não virei. Fingi que não ouvi. E aí fui embora. Montei na moto e deixei para trás a mulher que eu dizia amar, com tudo para dar certo. Mas que me viu ir embora como se fosse só mais uma parada, só mais uma cidade de passagem. O ronco do Scania voltou a preencher o silêncio da cabine, mas meu peito ainda estava lá, naquele quarto, naquela manhã. Cecília. Ela me conhecia demais. Sabia que eu era bom para fugir, mas péssimo para ficar. E mesmo assim, me escolheu, me deu chance, me deu lar. E eu fui covarde, medo de compromisso, de rotina, de me perder dentro de uma vida comum? Talvez. Só sei que eu meti o pé e deixei o amor da minha vida grávida sozinha, com a coragem que eu devia ter tido. Agora, mais de 15 anos depois, eu rodava feito cachorro sem dono, querendo voltar para um lugar que nem sabia se ainda existia para mim. Me olhei no retrovisor, o rosto marcado, o olhar pesado, as mãos, que já seguraram volante, carga, ferramenta, ferro quente, tremiam de leve. A pergunta me pegou de cheio. Será que eu mereço uma segunda chance? Puxei o envelope da carta da Ana do porta-luvas.
Li de novo, pela 10ª vez. Mas hoje parecia que cada palavra carregava um soco diferente. Ele parece contigo quando sorri. Como é que se olha nos olhos de um filho que nunca te teve? Como é que se explica para uma mulher que segurou tudo sozinha que agora você voltou? Peguei o celular, escrevi uma mensagem para Cecília. Eu sei que não tenho o direito de aparecer, sei que fui fraco, que fugi, mas estou aqui e não quero mais fugir. Apaguei. Escrevi de novo. Me perdoa por ter ido. Não peço outra chance. Só quero que você saiba que eu carrego isso todo dia e que agora eu estou tentando ser alguém melhor. Salvei nos rascunhos. Não tive coragem de mandar. Porque talvez ainda não era hora. Ou talvez nunca vai ser. A noite chegou com gosto de arrependimento. Acendi a luz fraca da cabine. Deixei a janela entreaberta, sentindo o vento morno tocar meu rosto. A estrada ali fora seguia viva. Caminhões indo e vindo, motores roncando, pneus comendo asfalto. Mas dentro de mim, a estrada era outra, cheia de buraco, curva cega e ponte estreita. Só que agora não dava mais para voltar, porque quem carrega a ferida aberta precisa, cedo ou tarde, encarar a dor ou deixar ela matar por dentro. E eu estava pronto para sangrar se fosse preciso, mas não ia fugir mais. Cheguei em Cambará do Sul no fim da tarde. Céu meio nublado, vento cortando seco, cheiro de lenha no ar. Era a última cidade antes de São Francisco de Paula. Última parada antes do reencontro. Ou do acerto de contas, sei lá. Porque depois dali não tinha mais desculpa nem desvio. Era frente a frente com o passado. Encostei o Scania num pátio de posto simples, perto da entrada da cidade. Estiquei as pernas, caminhei até a conveniência e pedi um pingado. O café veio forte, amargo, do jeito que eu gosto. Mas não desceu fácil. Tava com aquele nó entalado desde o dia anterior. Olhei para o horizonte. O vento assoviava entre os pinheiros. Uma calmaria tensa. Silêncio de coisa que tá por vir. De repente, vi o caminhão do Tonico estacionado do outro lado da rua. Um trucado vermelho, conhecido demais para ser coincidência. Ele não desceu, só ficou ali, de longe, me olhando. Senti a espinha gelar. Aquele tipo de silêncio pesa. Não precisa falar nada. O olhar do cara já dizia tudo. Tô de olho. Um passo em falso e tu perde o pouco que ainda tem. Voltei pro caminhão e fiquei ali, com a porta entreaberta. O rádio ligado baixinho, sem música, só o chiado da frequência falhada. Puxei o envelope da carta da Ana mais uma vez. A dobra do papel já estava gasta. As letras começando a sumir. Mas a frase principal ainda queimava. Ele tem teu jeito de olhar pro nada, como quem tá vendo tudo ao mesmo tempo. Fechei os olhos. A imagem do Miguel, parado na porta da transportadora, me olhando sem saber por quê, voltou com força. E doeu. Porque eu sabia o que ele devia estar sentindo. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que eu dei para o meu pai quando ele sumiu. Era o mesmo silêncio. Levantei, fui até a lavanderia do posto, lavei o rosto, olhei no espelho. O reflexo era o de um caminhoneiro calejado, barba por fazer, olheira funda, mas por trás daquele rosto, um moleque de 20 e poucos anos ainda preso na curva errada que fez quando largou a Cecília. Passei as mãos no rosto, falei comigo mesmo baixo. Cê tá aqui, Ademir, e agora é tua vez de aguentar. Voltei pro caminhão e vi o Tonico ainda lá, do outro lado. Só que agora ele estava de pé, encostado na porta do caminhão dele, de braço cruzado. Não falou nada. Só me encarou. Levantei a mão. Um cumprimento contido. Ele não respondeu, mas também não virou as costas. Ficamos ali, uns minutos naquele duelo mudo. Até que ele entrou no caminhão e partiu. Sem buzinar. Sem sinal. Só foi, mas deixou o recado. A noite caiu. Jantei uma marmita meia boca no restaurante do posto. Voltei para a cabine. Deitei no banco, puxei a coberta. Mas o sono não veio. Cada farol que passava na estrada
Iluminava o teto da cabine como se fosse um holofote, e meu pensamento girava sem parar. E se o Miguel não quiser me ver? E se Cecília me mandar embora? Mas a pergunta que mais doía era outra. Será que eu aguento ouvir tudo o que eles têm para me dizer? Porque a verdade, quando chega, corta como faca afiada. E a deles estava entalada há anos. Acordei antes do sol nascer. O céu ainda escuro, mas já clareando no fundo. Respirei fundo, olhei para frente. Faltavam só 19 quilômetros até a cidade que me moldou, até a mulher que eu deixei, até o filho que eu nunca abracei. Girei a chave do Scania. O motor respondeu com força. O ronco grave encheu meu peito de coragem. Era hora. E dessa vez, não tinha mais volta. O telefone tocou quando eu já estava com o pé na embreagem, pronto para arrancar. Era cedo ainda. A estrada quase vazia e a cidade começando a acordar devagar, com aquele cheirinho de padaria no ar. Olhei para o visor. Número desconhecido, DDD local. O coração disparou, atendi com a voz engasgada. Alô, silêncio, respiração do outro lado. Depois, a voz que eu não ouvia há 15 anos. Ademir, o mundo parou, juro, até o ronco do motor parece que sumiu por um segundo. Cecília... Não precisa dizer nada. Eu já sei por que você está aqui. A voz dela estava firme, mas tinha um quê de cansaço. Daqueles que vêm de quem já chorou muito e não quer mais desperdiçar lágrima. Você falou com a Ana? Ela perguntou. Falei. Outro silêncio. Miguel sabe que você é o pai. Desde os 9 anos ele desconfia. Nunca falei com todas as letras. Mas ele é esperto. Puxou isso de mim e o jeito de fugir das coisas. Puxou de você. Senti a mão suar no volante. O nome do guri na voz dela doeu mais do que qualquer grito. Ele quer te ver, mas ele quer entender antes. Entender o quê, Ceci? A voz saiu falhada. Nem eu entendo direito o que eu fiz. Então começa por aí. Ela desligou. Só isso. Fiquei com o telefone na mão, mudo. O caminhão ligado. A estrada aberta. E uma nova rota traçada dentro de mim. Era real agora. Não era mais passado. Era presente e tinha nome, voz e endereço. Miguel queria me ver, mas queria explicações e eu não tinha nenhuma pronta. Voltei para o posto, estacionei o Scania de novo, desci da cabine como se minhas pernas tivessem perdido força. Sentei na mureta de concreto ali do lado da bomba de diesel e olhei para o chão. O vento batia gelado, mas o peito queimava. Comecei a lembrar do dia em que fugi. De como larguei tudo sem olhar para trás. De como fui criando essa casca de homem forte, rodando o Brasil, como se carregar carga pesada fosse sinônimo de aguentar culpa. Mas não era. Tinha uma carga que não cabia em baú, nem em caminhão nenhum. Cecília estava certa. O Miguel tinha direito de entender, e eu tinha a obrigação de encarar isso sem tentar me defender, porque não tinha defesa. Eu errei. E feio. Horas depois recebi uma mensagem no celular. Era um endereço, Rua Simples, Zona Rural, final de linha. Casa da Cecília. No fim da mensagem, só 2 palavras. Amanhã, às 10 horas. A noite foi longa, a mais longa da minha vida. Deitei no banco do caminhão, tentei fechar os olhos, mas a cabeça não calava. Cada memória vinha como um filme em pedaço. O dia em que ela me contou do sonho de dar aula. O dia em que comprei um anel de latão para ela e ela chorou como se fosse ouro. O dia em que eu fugi, sem coragem, sem explicação. E agora, depois de tudo, ela ainda deixava a porta entreaberta. Ela não me xingou, não me humilhou, não cuspiu na cara como eu merecia, só falou, começa por aí. Quando amanheceu, eu já estava com o motor ligado, cabelo penteado, camisa limpa, barba feita, um homem em pedaços tentando juntar o que sobrou. No retrovisor, vi meu próprio olhar, e pela primeira vez em muito tempo, vi um medo verdadeiro, medo de não ser aceito, medo de encarar o que causei. Mas também uma fagulha de coragem, pequena, quase apagando, mas ali engatei a marcha e fui, porque agora não dava mais para rodar sem destino. O destino tinha nome, tinha idade,
Tinha olhos que pareciam os meus e esperava por mim na última rua da cidade. A estrada de chão surgiu de repente, saindo de uma curva suave da rodovia principal. Sem placa, sem aviso, só um caminho de terra batida, ladeado de pinheiros e cercas de arame farpado, como um atalho escondido entre o tempo e o que sobrou dele. Eu já tinha passado por ali antes, quase 20 anos atrás, de moto, com a Cecília na garupa, rindo do vento, com os cabelos soltos e o coração leve. Agora eu voltava sozinho, de Scania, com os cabelos brancos e a alma pesada. Parei o caminhão no acostamento, desliguei o motor. O ronco do Scania morreu aos poucos e o silêncio que ficou bateu mais forte que qualquer freio de motor na serra. Desci, encostei a porta devagar. O sol ainda estava baixo, mas já dava para ver a poeira dourada levantando com o vento. Olhei para frente. A estradinha de terra se perdia lá no fundo, entre mato e sombra. Comecei a caminhar. Cada passo naquelas pedrinhas soltas parecia um acerto de contas. A bota afundava levemente no chão seco, e o som era só o do vento e da minha respiração. O Scania, ali atrás, parecia menor a cada passo. Aquela nave que me levou para tantos cantos do Brasil, agora era só um ponto parado no retrovisor da vida, como se dissesse, vai lá, dessa vez, vai a pé, vai como homem. A mente começou a rodar, e junto dela os olhos começaram a arder. Primeiro veio uma lembrança da Cecília, sentada na frente de casa, costurando a blusa do uniforme do Miguel antes dele ir para a creche. Eu nem sabia disso, só imaginei, porque nunca vi, nunca estive lá. Depois veio outra, o dia em que ela me disse que sonhava em ser mãe, que queria um menino com meu jeito, com minha força. Eu ri. Achei que ela estava sonhando alto demais para nós dois. Agora estava ali, com um filho que eu nunca segurei no colo, nunca levei no colégio, nunca busquei com chuva no final da aula. Chorei. Parado ali, no meio do nada, com cheiro de campo e vento frio na cara. Deixei vir, sem medo, sem vergonha. Me ajoelhei no chão batido, passei a mão no rosto e murmurei como se alguém fosse ouvir. Desculpa. Você tá ouvindo isso, Cecília? Me perdoa, por favor. O silêncio respondeu, mas dentro de mim alguma coisa se soltou, como se a dor começasse a encontrar lugar para sair, mesmo que devagar. Fiquei ali, agachado, por um tempo que nem sei contar, até o vento mudar de direção, e junto com ele o pensamento, porque fugir eu já tinha feito demais. Passar a vida acelerando com medo de encarar o que deixei para trás. Ali, naquela estrada de terra, eu entendi que o caminho de volta nunca seria pelo asfalto. Era por dentro. Levantei. O Scania ainda estava lá, parado, distante. Mas agora parecia me esperar com outro olhar. Como se dissesse, pronto para seguir? Eu não sabia se estava pronto, mas sabia que não ia mais fugir. Limpei o rosto com a manga da camisa, respirei fundo e voltei devagar, com o peito doendo, mas firme no passo. Quando alcancei o caminhão, encostei a mão no capô, como quem agradece. Subi de volta para a cabine, sentei no banco do motorista e fiquei alguns segundos olhando para frente. Naquele silêncio, algo mudou. Eu não era mais o homem que desceu. Agora, eu estava pronto para ser pai. Mesmo que fosse só ouvindo, mesmo que fosse só apanhando. Mas de frente, com presença, girei a chave. O motor respondeu. E dessa vez, o ronco parecia dizer, agora vai. Parei o caminhão a menos de 3 quilômetros da cidade. Um recuo discreto, beira de estrada, com vista para os morros. Dava para ver o contorno dos telhados ao longe, meio escondidos entre árvores e neblina baixa. Podia ter entrado direto. A estrada estava livre, o caminho era reto. Mas alguma coisa me travou. O pé ficou no freio. O coração ficou no passado. A verdade é que eu precisava de uma última noite com meu silêncio. Um último descanso no meu velho Scania, que por tantos anos foi o único lugar onde eu me senti em casa. Subi de volta na cabine. Deitei no banco,
Puxei o cobertor que ficava dobrado no canto e olhei para o teto como se tivesse estrelas ali. Mas não tinha nada. Só o som do motor esfriando, o estalo dos canos de escape e o medo crescendo no peito. Fechei os olhos e deixei vir. Lembrei do primeiro dia com o caminhão, de quando a empresa me entregou a chave e eu disse: agora sim, tô livre. Livre de quê? De mim mesmo? Naquela época, eu achava que fugir era liberdade. Hoje entendo que era só covardia com nome bonito. A noite passou devagar. O sono veio picado, cheio de sonho estranho. Vi o Miguel criança, me chamando da beira de uma estrada. Vi a Cecília de costas indo embora carregando uma mala. E vi a mim mesmo, parado, sem conseguir correr atrás. Quando o dia clareou, o céu já estava aberto. Céu limpo, bonito, como se até o tempo tivesse decidido me dar uma chance. Levantei. Lavei o rosto com a água fria do galão que carrego no baú. Escovei os dentes do lado de fora, olhando os passarinhos fazendo festa nos fios de luz. Abri a mochila. Peguei a melhor camisa que eu tinha, azul, passada, guardada num saco plástico para não amassar. Passei a mão no cabelo, penteei de lado, fechei os botões com calma. Hoje não era um dia qualquer. Hoje era o dia em que eu ia caminhar de volta para a vida que deixei parada. Fechei o caminhão com 2 voltas na chave. Dei 2 tapinhas na lataria, como se agradecesse por tudo que ele segurou. E comecei a andar. A estrada de asfalto virou calçamento. As casas começaram a aparecer, simples, bem cuidadas. Algumas com flores nas janelas, outras com roupa pendurada no varal. Cumprimentei uma senhora que varria a calçada. Ela me olhou com aquele olhar que parece perguntar: te conheço de algum lugar? Mas ficou quieta. Continuei. O endereço que a Cecília tinha mandado era no fim da rua de terra. Uma casa de madeira clara, com varanda e uma cadeira de balanço vazia. Ali estava ela, sentada nos degraus, de calça jeans surrada e blusa xadrez. Os cabelos presos num coque improvisado e o rosto igual ao que eu lembrava, mas com mais silêncio no olhar. Quando me viu, não levantou, não sorriu, não correu. Ficou só ali, me esperando chegar. E eu fui. Cada passo parecia mais difícil que qualquer subida de serra com carga pesada. As pernas tremiam, a garganta travava. Quando parei diante dela, o mundo parece que segurou o fôlego. Oi, Ceci. Ela respirou fundo, levantou devagar, olhou nos meus olhos como quem mede a alma. Você veio a pé? Vim, porque não queria chegar com o barulho do caminhão. Hoje, eu precisava escutar. Ela cruzou os braços. Ficou alguns segundos me estudando. Então escuta, porque tem muita coisa para ouvir. Assenti, sem pressa, sem defesa. Tô pronto. E pela primeira vez, em muito tempo, eu estava mesmo. A Cecília não disse mais nada. Só virou de costas e entrou na casa com passos curtos, sem pressa. A porta ficou entreaberta. Aquele gesto, simples, foi mais do que convite. Foi teste. Eu podia ter ficado na varanda, me encolhido na dúvida. Mas respirei fundo, limpei o suor da mão na calça e entrei. A madeira do assoalho rangia sob meus pés e o cheiro da casa era o mesmo de antigamente. Café forte, pano úmido, sabonete de barra. Ela parou na cozinha e falou sem virar. Pode sentar. Se quiser café, tá na garrafa. Sentei à mesa, a mão firme no tampo de madeira, tentando não deixar transparecer o abalo por dentro. Ela pegou 2 xícaras e serviu, ainda de costas. Quando virou, colocou a xícara na minha frente sem me olhar nos olhos. Sentou do outro lado da mesa, respirou fundo e por um instante o silêncio pareceu engolir tudo. Até que a gente ouviu passos lá fora. Um som leve, familiar. Miguel. Ele não entrou. Ficou parado na porta, com o braço encostado no batente, observando. Não disse nada, só encarava. O olhar dele era o espelho do que eu fui na juventude. Fechado, desconfiado, mas cheio de pergunta engasgada. Cecília olhou de canto e disse com um tom que não tinha raiva, mas também não tinha afeto. Ele tá aqui. Miguel não respondeu, nem se mexeu.
mas continuou firme ali, me estudando. Miguel, falei com a voz baixa, quase num sussurro. Ele deu um passo para trás, não de medo, mas de proteção. Não precisa dizer nada hoje, eu só queria te ver. O moleque me encarou mais um segundo. A mandíbula travada, o peito subindo e descendo rápido. Então ele virou e saiu sem dizer uma palavra. Ouvi o portão bater, leve. O silêncio voltou a reinar. Ele não esperava te ver, só sabia que era possível, disse Cecília, enfim. Eu sei, e não esperava que ele me aceitasse assim de cara. Ela apoiou os braços na mesa, me olhou nos olhos pela primeira vez. E você? Esperava o quê, Ademir? Que a gente estivesse aqui 15 anos depois, com café fresco e abraço de boas-vindas? Eu não sei o que esperava, Ceci. Só sei que não dava mais para rodar fugindo. Ela ficou me olhando por um tempo. Os olhos já não estavam carregados de dor, mas também não tinham alívio. Era só um olhar real, cru. Sabe o que é pior? Não é você ter ido. É você ter deixado a gente em silêncio, sem resposta, sem carta, sem nenhum me perdoa. Eu precisei ser forte por dois. E o Miguel teve que ser forte sozinho. Eu fui fraco. Você foi ausente. E agora precisa aprender a ser presença. Aquelas palavras bateram secas, como tapa, mas tapa que acorda. Peguei a xícara, bebi o café já morno, olhei pela janela. O quintal ainda tinha a mesma árvore torta, o mesmo banco de madeira encostado na parede, mas tudo agora parecia mais velho, mais resistente, como ela. Se eu ficar... Você deixa? Perguntei. Ela respirou fundo. Isso não é sobre mim deixar ou não. É sobre você provar. Não para mim. Para ele. Levantei. Ajeitei a camisa, deixei a xícara na pia. Vou voltar para o caminhão. Dormir mais uma noite lá. Amanhã cedo. Se ele quiser conversar, tô pronto. Ela assentiu. Não disse mais nada. Voltei pelo mesmo caminho. A casa ficou para trás. A porta ainda entreaberta. Mas agora... Entre mim e ela já não era só silêncio. Era o começo de alguma coisa. Frágil, sim, mas real. O sol mal tinha subido quando ouvi batidas leves na porta do caminhão. A cidade ainda dormia, mas meu coração já estava a mil desde antes de clarear o céu. Levantei devagar, abri a cortina e vi ele ali, Miguel de pé com as mãos no bolso da jaqueta, o rosto fechado. Desci da boleia com o cuidado de não parecer afoito, mas por dentro estava tremendo. Minha mãe disse que se queria conversar. Assenti. O silêncio dele pesava mais do que qualquer bronca. Quero, mas só se você quiser também. Ele olhou para o chão, chutou uma pedrinha e respondeu seco. Quero saber por que você foi embora. Direto, sem curva. Na época, eu achei que estava fazendo o certo. Que a estrada era meu lugar. Eu fugi. E porque nunca voltou, engoli seco. O moleque me atravessava com os olhos. Era como conversar comigo mesmo aos 15 anos. Raiva contida, vontade de entender o que o mundo fez de errado. Porque quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava encarar. Eu inventava desculpa, Miguel. Mas a verdade é que eu tive medo. Medo de quê? De não ser aceito, de olhar para tua mãe e ver tudo que eu destruí, de te ver e perceber que já era tarde demais. Ele não respondeu. Só ficou me olhando, como quem procura brecha na armadura. E agora por que você voltou? Porque a culpa já não cabia mais dentro de mim. E porque, mesmo sem saber se dava tempo, eu precisava tentar. Nem que fosse só para te dizer que eu existo e que você nunca deixou de existir em mim. Miguel puxou o ar com força, como quem segura um grito. Mas o que saiu foi outra pergunta. Você me viu aquele dia, né? Na transportadora. Vi. E vi você se parecendo comigo mais do que eu imaginava. Ele virou o rosto, passou a mão no queixo e soltou. Eu não sei se quero ter um pai agora. Você tem todo o direito de não querer. Mas quero entender por que você não tentou antes. Essa foi a que mais doeu. Não tinha justificativa que prestasse, e eu sabia que ele não queria desculpas, só verdades. Porque eu fui um covarde, Miguel.
E porque eu achava que quem some não tem direito de voltar. Mas agora eu tô aqui, não para ocupar espaço, só para não te deixar achando que foi culpa tua. Porque não foi, nunca foi. Ele ficou quieto. O silêncio entre nós agora era diferente. Não era hostil, era pesado sim, mas tinha espaço para dúvida e talvez para uma pequena fresta de curiosidade. Você vai ficar por aqui? Enquanto eu tiver algo para consertar? Sim. Miguel olhou para o chão mais uma vez. Depois levantou os olhos. Pela primeira vez, o tom veio mais leve. A casa lá tem uma oficina velha nos fundos. Se quiser ocupar o tempo, pode ajudar a arrumar. Era pouco, mas era tudo. Assenti com um nó na garganta. Má, tá combinado. Ele virou as costas e saiu andando pela estrada de terra. Devagar. E eu fiquei ali, parado, sentindo que pela primeira vez tinha dado o primeiro passo certo. O cheiro do arroz com alho chegou antes do convite. Eu estava nos fundos da casa, mexendo em umas ferramentas velhas da oficina, quando a Cecília apareceu na porta da cozinha. O sol batia de lado, iluminando o avental dela, e por um instante eu vi a mesma menina de anos atrás, com o cabelo preso torto e o rosto sério de quem faz muito com pouco. O almoço tá pronto. Foi só isso. Simples, direto. Deixei a chave de fenda no banco, limpei as mãos na calça e fui. Cada passo em direção à cozinha era uma mistura de tensão e esperança. Aquele tipo de momento em que qualquer palavra errada podia desmontar tudo. E o silêncio, por incrível que pareça, era mais seguro. Quando entrei, Miguel já estava sentado. Usava uma camiseta preta, o cabelo bagunçado, olhar no prato. Cecília colocava os talheres na mesa com calma, como se fosse só mais um dia comum. Mas a verdade é que não era. Sentei no canto, sem querer ocupar espaço demais. A mesa de madeira rangia levemente quando alguém se movia, e o tempo parecia passar mais devagar ali dentro. Ela serviu os pratos: arroz, feijão, carne de panela e salada. Quase tudo igual ao que ela fazia antigamente. O cheiro, o tempero, o jeito de arrumar, tudo trazia lembrança. Quer suco ou água? Ela perguntou, olhando para mim pela primeira vez. Água tá bom. Miguel nem levantou os olhos. Comeu quieto, com a postura de quem tá ali, mais por educação do que vontade. E eu entendia. Não esperava sorrisos. E a oficina ali dos fundos parece que tem jeito. Falei só para quebrar o gelo. Já teve mais ferramenta. A maioria a gente vendeu quando as contas apertaram. Respondeu Cecília sem levantar o tom. Miguel olhou de relance, mas não comentou. Terminou o arroz, empurrou o prato devagar. Você sempre gostou de mecânica? Ele soltou, meio sem olhar para mim. Pegou. Demorei um segundo para responder. Porque não era só sobre mecânica. Era sobre criar conexão. Aprendi na marra. Quando comecei a rodar, vivia com bicheira. Se não aprendesse a mexer, ficava no prego no meio do nada. Ele assentiu com um movimento quase imperceptível. Silêncio de novo. Só o barulho dos talheres e o vento batendo na cortina. Meu avô também era caminhoneiro, né? Perguntou Miguel, agora com o olhar mais direto. Era. Toco velho. Cê ia gostar dele. Coração bom e cabeça dura igual a tua. Um canto da boca dele pareceu querer sorrir. Mas parou no meio do caminho. Minha mãe fala pouco dele. Ela sofreu demais quando ele se foi. Cecília se levantou. Foi até a pia. Lavou as mãos com calma. Depois virou para nós dois. O que passou, passou. Agora o que importa é o que vocês vão fazer daqui para frente. Miguel se levantou. Pegou o copo, encheu de água, bebeu de uma vez. Depois olhou para mim direto, sem medo. E se você estiver mesmo disposto, eu posso te mostrar a oficina direito amanhã. Tô sim, tô aqui para isso. Ele assentiu. Saiu pela porta dos fundos devagar. Fiquei ali, sentado. O prato quase cheio, o peito transbordando de coisa que não cabia nas palavras. Cecília puxou a cadeira de volta. Sentou na minha frente, agora com menos peso no olhar. Ele não confia fácil. Mas ele ouve. E você?
Eu observo. Não era perdão, nem recomeço, mas era alguma coisa. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava plantando, mesmo sem saber o que ia nascer, mesmo sem saber se ia florescer, mas plantando. E isso já era mais do que eu achava que teria. O céu já começava a mudar de cor quando voltei para o caminhão naquela tarde. Estava tudo pronto para pegar estrada de novo. Carga ajeitada, tanques cheios, cabine limpa. Mas por dentro, nada estava resolvido. Fiquei uns bons minutos ali, parado com a porta aberta, sentado no banco com os 2 pés no chão. A casa da Cecília, ainda visível pelo espelho lateral, parecia pequena, simples, mas carregava mais história que qualquer rodovia que já cruzei. Miguel apareceu de repente com o cabelo bagunçado pelo vento e a mochila nas costas. Vai rodar agora? Assenti devagar. Tenho uma entrega em Passo Fundo. Rápida. Volto logo. Ele ficou ali, parado no meio da estrada de terra, chutando a ponta da bota na poeira. O silêncio entre nós dois era diferente agora. Não era mais desconforto, era só expectativa. Você vai voltar mesmo? A pergunta veio seca, sem flor, sem enfeite, mas cheia de coisa dentro. Olhei nos olhos dele. Não era teste, era esperança. Camuflada de desconfiança, mas era. Levantei, fui até ele, sem pressa. Vou, pode contar com isso. Ele apertou os lábios, segurando uma reação. Talvez quisesse dizer algo. Talvez estivesse esperando que eu desistisse. Mas eu não ia. Tem muita coisa para fazer naquela oficina ainda. Continuei. Ele deu de ombros, mas os olhos não mentiam. Tinha brilho ali, de alguém que, por mais que negasse, queria acreditar. Se não voltar, não precisa inventar desculpa depois. Soltou. Dessa vez não tem desculpa, tem só estrada e vontade de acertar. A gente se olhou por uns segundos. O tipo de olhar que não precisa de palavra, só presença. Miguel virou, caminhou devagar de volta para casa. Antes de entrar, olhou por cima do ombro e disse, quase sem voz, até logo. Senti o peito apertar. Subi na cabine, liguei o motor. O ronco forte preencheu tudo, mas dessa vez não abafou minha consciência. Pisei na embreagem, engatei a primeira e deixei o Scania deslizar devagar. Lá atrás, a casa foi ficando menor no retrovisor. Mas o que nascia ali era imenso, porque quando um filho, mesmo com raiva, pergunta se você vai voltar, é porque a porta está aberta, mesmo que só um pouquinho, mesmo que só para espiar, mas aberta. A estrada parecia a mesma, o asfalto firme, o céu limpo, as árvores se repetindo na lateral como sempre foi em todas as rotas que já fiz. O ronco do Scania, ritmado, constante, o painel aceso, temperatura no ponto, tudo certo. Mas por dentro estava tudo diferente. Eu dirigia em silêncio, sem rádio, sem pressa, só com a cabeça cheia e o coração leve. Um peso diferente, mais suave, como se as correntes tivessem afrouxado depois de anos puxando. Pensei no Miguel, na forma como ele perguntou se eu ia voltar. No jeito que ele olhou para mim sem dizer que confiava, mas também sem dizer que não. Aquilo ali foi mais que um convite. Foi uma fresta, um fio. E bastava eu não soltar. Pensei na Cecília, no silêncio dela, na calma firme com que me recebeu, como quem não esqueceu, mas decidiu deixar que o tempo falasse mais alto do que a mágoa. Ela podia ter me fechado a porta, mas deixou entreaberta. Isso era mais do que eu merecia, e então pensei na Ana, minha irmã. Fazia anos que a gente não se via. Eu lia as cartas dela às vezes, mas nunca respondia. Ela era a única que tentava me puxar de volta para algum lugar. E eu sempre ignorava. Mas agora, não dava mais para fingir que eu estava sozinho no mundo. Parei o caminhão num recuo na beira da estrada. Um lugar alto, com vista para os campos. Tirei o caderno velho da mochila, aquele que sempre ficava no fundo e que eu usava mais para anotar quilometragem do que sentimento. Dessa vez, abri na última página em branco e comecei a escrever. Ana, não sei se essa carta vai chegar a tempo, nem se você ainda vai querer ler,
Mas hoje eu precisei escrever, pela primeira vez, não como fuga, mas como alguém que quer voltar. Para dentro, para perto, para a família. Fui ver o Miguel, fui ver a Cecília. Não tô voltando como herói nem como pai pronto. Tô voltando como o homem que errou feio e que agora quer, com as duas mãos, reconstruir nem que seja um pedacinho do que largou. Lembrei muito de você nesses dias, de quando você dizia que a gente só conhece a estrada quando decide voltar por ela, e não quando foge. Você estava certa. Eu precisei rodar o Brasil inteiro para entender isso. Se você ainda tiver paciência, me responde, nem que seja para me xingar, mas me escreve, porque agora, de verdade, eu quero saber como você tá. Como tá sua vida, sua casa, se o tempo fez bem, se ainda dá tempo. Tô no trecho, mas com outra cabeça. E pela primeira vez, Ana, pela primeira vez eu quero chegar. Teu irmão Demir. Fechei o caderno. O papel estava meio borrado. Não sei se foi o suor da mão ou alguma lágrima que caiu sem eu perceber. Respirei fundo, voltei para a cabine, liguei o motor. O painel acendeu, como sempre. Mas agora era outra viagem. Não era sobre entrega, nem sobre destino. Era sobre estar presente e, principalmente, sobre voltar com verdade. A manhã amanheceu clara, o céu limpo, e o frio da serra dava lugar a um sol que começava a esquentar devagar. Encostado no Scania, observei a cidade ainda acordando, caminhões começando a roncar, padarias abrindo as portas e um cheiro de pão saindo das esquinas. Eu já tinha engatado a nova carga, tubos de PVC para uma obra em Lajeado. Frete simples, bom de fazer, estrada tranquila. Mas a cabeça não estava só na rota. Pela primeira vez em muito tempo, não era a estrada que me levava, era eu que escolhia ir. Fechei a porta da cabine, liguei o motor. O painel piscou em sequência, aquele ritual que virou rotina há décadas. Mas agora parecia outro ritual. Um começo, um recomeço. O cinza nardo da lataria refletia o sol como nunca. O Scania parecia mais bonito. Não porque lavaram, nem porque eu troquei peça, mas porque de dentro eu era outro. Peguei a BR-116 com o rádio ligado num volume leve, só para não deixar o silêncio dominar. A cada curva, a paisagem ia mudando, e com ela, o jeito como eu olhava tudo. Antes, cada quilômetro era fuga, cada trecho era desculpa. Agora, cada pedacinho da estrada era lembrança do que eu quase perdi e do que ainda podia construir. No primeiro posto que parei, o frentista veio com aquele jeitão de quem conhece cada caminhão que passa ali toda semana. Esse cinza aí já passou por aqui, né? Não esqueço não. Passou sim, mas o chofer aqui é que tá rodando diferente. Ele riu. O jeito tá mais leve mesmo. Completei os tanques, tomei um café, sentei na beirada da calçada, olhando o movimento. Vi um pai e um menino pequeno lavando o para-brisa de um carro velho. O menino sorria, molhava mais o tênis do que o vidro. Aquilo mexeu comigo de um jeito estranho. O Miguel nunca viveu isso comigo. Mas quem sabe, um dia, voltei para o caminhão com esse pensamento. Subi na boleia, ajeitei o banco e antes de girar a chave, olhei para o banco do passageiro. Vazio, como sempre. Mas agora dava para imaginar alguém ali. Talvez ele, talvez só o tempo. Continuei viagem. No retrovisor, deixei para trás a placa de entrada da cidade. Mas levei comigo tudo que ela me devolveu. Um filho, uma chance, uma cicatriz que pela primeira vez não doía ao ser tocada. Parei no acostamento mais à frente, só para respirar e olhar o caminhão de fora. Encostei com as duas mãos na lataria. O cinza brilhava. Era a cor da minha nave, da minha história, do meu pedaço de chão com motor. Só que agora não era mais refúgio. Era ponto de partida. A estrada seguia no horizonte. Tapetão liso com cheiro de promessa. E eu estava pronto para ir. Não para fugir, mas para voltar. Sempre. Voltei com o Scania devagar, engrenando marcha como quem pisa leve para não acordar as lembranças. O frete tinha sido entregue, tudo certo. Nenhuma surpresa no trecho. Mas o que pesava mesmo agora não estava na carroceria.
estava na cabeça e no coração. A entrada da cidade apareceu na curva, do mesmo jeito que eu tinha deixado. Placa enferrujada, poste meio torto, o campo do lado ainda verde, intacto, como se o tempo ali andasse devagar. Parei o caminhão no mesmo recuo onde tinha estacionado antes. Motor desligado. Mãos firmes no volante por um tempo, como se a cabine ainda fosse escudo. Mas hoje não era mais. Desci. O ar da serra bateu no rosto com aquele cheiro de eucalipto e lenha que só quem cresceu ali reconhece de longe. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Sorri. Um sorriso simples, sem barulho, mas carregado de algo que, por muito tempo, me faltou. Paz. Não era mais fuga, era retorno. E mais que isso, era escolha. Peguei a mochila do banco, joguei nas costas e olhei ao redor. Tudo parecia igual. Mas eu sabia que não era, porque eu não era mais o homem que tinha ido embora. Naquela época saí querendo o mundo, mas sem saber cuidar nem do meu quintal. Hoje voltava com cicatriz e calo, mas com vontade de fazer o simples, de consertar, de regar o que ainda podia florescer. Fui andando devagar pela estrada de terra, vendo os rostos que pareciam familiares, mas com anos a mais. Um aceno aqui, outro ali, nenhum abraço, mas também nenhum olhar atravessado. Só aquele respeito de quem sabe que a vida muda. Quando virei a esquina da Rua da Cecília, vi a casa no fundo da ladeira. O mesmo portão, a mesma cadeira de balanço agora ocupada por ela, sentada, tomando chimarrão. Ela me viu de longe, não levantou, não acenou, mas também não entrou. Ficou ali, me esperando. Miguel apareceu pouco depois. Sem dizer nada, só parou do lado dela, com uma caixa na mão. Parecia que ia consertar algo. Ou talvez só queria estar ali quando eu chegasse. E era isso. Voltar no fim das contas era ficar. Não se tratava de prometer o que não dava para cumprir, nem de mudar tudo de uma vez. Era chegar com os pés no chão e o coração aberto. Era sentar à mesa, ouvir, calar quando precisasse, falar quando fosse certo. Era construir, um dia de cada vez. Passei pelo portão, sorri e falei baixo só para mim. Agora sim, eu tô em casa. Às vezes, a estrada mais difícil de seguir não é aquela cheia de curva ou buraco. É aquela que leva de volta. Voltar não é retroceder. Voltar é olhar para o que a gente deixou para trás com coragem. É assumir os erros, pedir perdão e, acima de tudo, ficar. Ficar mesmo quando é mais fácil ir embora. Essa história não é só do Ademir. É de todo mundo que em algum momento da vida se perdeu de alguém, de si mesmo ou do caminho, mas teve coragem de dar meia volta e seguir com o peito aberto e os pés no chão. Rapaziada, se essa história mexeu contigo, se fez lembrar de alguém, de alguma promessa antiga, de um silêncio não resolvido, então compartilha com quem precisa ouvir isso. Manda no grupo da família, marca aquele amigo que sempre some ou comenta aqui embaixo o que essa história despertou em você. E já mete o dedo no like, porque isso ajuda a gente a saber que tem mais caminhoneiro, mais dona de casa, mais gente com coração bruto, mais alma mole por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a viagem é para dentro e para longe. E cada história é um km novo na estrada da emoção. Agora me conta nos comentários, e você? Qual estrada ainda falta ter coragem de percorrer?